Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias aqui direto do Antares, nessa usina de ideias maravilhosas e que sempre traz para você a melhor orientação, a melhor palavra para a tua condução no Enem, para a tua futura carreira profissional. E hoje nós temos a honra de receber aqui a Marina Córdova. Gente, pense num currículo grande, bonito, vasto. Aqui vou ler para vocês, olha só. Até para você se basear nesse currículo. Ela é mestra em Educação Matemática, especialista em Matemática para professores do ensino básico, especialista em Avaliação Educacional, licenciada em Matemática, professora com experiência na rede particular de Belo Horizonte, no ensino fundamental, lá nos anos finais, e ensino médio. Atuou como analista pedagógica no programa de intervenção pedagógica na Secretaria de Educação de Minas Gerais e hoje é consultora pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino, além de ser uma simpatia, essa mineira lá de nós, uai. E está aqui para falar bastante sobre uma coisa fundamental que é a TRI. Não é isso? Seja muito bem-vinda, Marina. Já que você falou que eu sou mineira, é bom demais dar conta estar aqui com vocês, né? É um prazer imenso estar com vocês aqui do Antares, né? Falando sobre um assunto que é tão relevante para os meninos de ensino médio, pensando justamente, né, no ingresso à universidade, né? Então, estou aqui com muita alegria e espero que a gente traga muitas informações relevantes para todos. Com certeza serão informações relevantes, né? Toda informação que o nosso aluno puder ter sobre como funcionam as coisas para ele dentro do Enem, melhor ainda. Sim. Bom, vou começar aqui já fuzilando na pergunta, pode? Claro. Olha, a Vanessa Santos, né, que é a coordenadora geral da avaliação educacional do Bernoulli, Sistema de Ensino, ela fala muito o seguinte: quem conhece a regra do jogo, joga melhor. O que isso significa para que os nossos alunos entendam mais? Eu gosto muito dessa fala da Vanessa, porque ela vem trazer a necessidade da gente entender a prova, entender a forma de correção do Enem, para que a gente perceba o que priorizar durante o momento em que a gente está fazendo a avaliação. Né? Então, quando a gente conhece a regra, quando a gente sabe o que é importante, e ao longo da nossa fala nós vamos trazer aqui que a coerência pedagógica é muito importante na TRI. Então, quando a gente entende o que é essa coerência e o que priorizar, quando que uma questão é fácil, quando que ela é difícil, o que fazer para tentar identificar, isso vai permitir uma nota melhor. Não que a gente vá burlar a regra, né? Pelo contrário, a gente vai entender o que priorizar para conquistar mais pontos, porque é essa a forma de ingressar nas universidades atualmente. Isso pode, inclusive, facilitar o estudo, né? Já que a gente vai ter o seguinte, né? Que as questões têm aquela divisão de mais fáceis, mais difíceis, você vai falar daqui a pouco. Uhum. Então, o aluno pode direcionar a maneira como o nosso aluno estuda. Uhum. E eu tenho visto também algumas perguntas, alguns vídeos no YouTube, alguns especialistas falando muito sobre a questão assim, hackeando a TRI, como a gente conversava aqui agora há pouco, né? Sim. O que fazer com a TRI? 10 dicas sobre o que? O Brasil é especialista em 10 dicas, 7 passos. Existe mesmo isso? Essa é uma forma de chamar atenção para que a gente perceba as regras e o que é importante para a TRI. Não existe uma forma de a gente saber a nossa nota pela TRI, ou de a gente tentar burlar alguma coisa, ou tentar estimar quantos pontos a gente adquire acertando um determinado número de questões. Isso não acontece, porque depende muito de softwares específicos, né? É algo muito além do que a gente, enquanto escola, consegue. Mas a ideia desse hackear o Enem, hackear a TRI, é justamente trazer essas características e esses pontos para o aluno priorizar. Para entender, né? De fato, a regra do jogo. Exatamente, é entender a regra do jogo. Ou seja, não tem como um aluno aí, sei de antemão para vocês, eu já sei o que vocês estão pensando. Então tem uma maneirazinha de estudar menos. Não tem, né? Não tem. A gente queria, mas a gente não tem. É isso. O que é? Tem muito aluno que às vezes viaja, a TRI é a maneira como eles corrigem. É assim que a maioria pensa a grosso modo, né? Uhum. Então vamos tentar assim, explicar de uma maneira que o nosso aluno possa entender o que é essa teoria de resposta ao item e a teoria clássica dos testes. O que é isso? Então vamos lá. A teoria clássica dos testes é a que a gente está acostumada em escolas e, né, nas avaliações normais, vamos dizer assim, as avaliações comuns. É aquela que quanto maior o número de acertos, maior a pontuação. Então, cada questão tem um valor,
Se você acerta, você ganha ponto. Se você erra, você deixa de ganhar Soma aquela lá os pontuação. scores e tal. Soma e tudo, né? Então, é pela soma dos acertos. A teoria de resposta ao item, ela tem muito a ver com a probabilidade. Então, pode ser que eu tenha uma probabilidade X de acertar determinada questão e você tem uma probabilidade Y. E aí, quando a gente responde certo ou não, a gente ganha pontos de acordo com o nosso desempenho. Então, a teoria clássica, a teoria de resposta ao item, ela tem muito a ver com uma metodologia, ela é uma metodologia probabilística. Qual a probabilidade de a Marina acertar uma determinada questão de matemática? É uma probabilidade muito grande. Então, se a Marina acerta aquela questão, ótimo. A gente apostava muitas fichas no desempenho da Marina e ela respondeu positivamente. Mas é uma probabilidade muito grande. Se esperava que a Marina acertasse a questão 1 com muita facilidade, né? Fosse uma questão muito fácil, mas ela errou. Então, poxa, ela vai deixar de ganhar muitos pontos. Não é que a Marina vai perder pontos se ela errar. Né? Todo acerto soma. A gente não tem um problema de chutar uma questão, por exemplo. Né? Tem problema se a gente soubesse a questão e chuta e erra. Aí sim. Mas caso contrário, todo acerto soma. E a teoria de resposta ao item, ela vem em resposta a essa probabilidade. Porque é medir conhecimento, né? Conhecimento não tem uma fita métrica ou algo para fazer essa medição. Vamos lá. Essas perguntas eu vou tentar destrinchar mais ou menos como a cabeça do nosso aluno, né? Que é aquele convívio lá com eles. Então, assim, existe como o aluno, por exemplo, acertar menos questões que o outro e conseguir ter a melhor colocação? Existe sim. Na cabeça de muita gente é um mistério. E eu acho muito legal porque às vezes tem grupos, né, de Facebook, WhatsApp, etc. E aí um aluno sai do Enem ou de alguma avaliação que tem a TRI como forma de correção e vê a quantidade de acertos. E aí fala, nossa, mas eu fui pior esse ano do que no ano passado. Poxa, mas não dá para você saber. Mesmo que você tenha feito 40, vamos pensar num menino aí brilhante, né? 40 questões lá em matemática. E esse ano, ou 39 do ano passado, não é garantia que a sua nota foi melhor. Porque não tem a ver com a quantidade de acertos. Isso confunde muita gente, né? Exatamente. Porque normalmente a gente é acostumado com a quantidade de questões. Exatamente. E isso tem a ver com a questão da coerência. Isso, não é? Isso. Então eu quero te perguntar, o que é que significa essa questão da coerência na avaliação? Como é que eu faço para ser coerente? E o que é, de fato, a tal da coerência? Essa coerência, ela tem muito a ver com o seu desempenho e as suas respostas em relação a questões mais fáceis antes daquelas mais difíceis. Então, a gente costuma fazer até uma analogia com o jogo de barreiras, né? Saltos em altura. Então, se eu salto 50 centímetros, alguém aposta que lá meu próximo pulo, o de 1 metro, eu vou conseguir também. Lindo, eu estou sendo coerente. Eu pulei o menor, vou pular o próximo. Pode ser que vai chegar em algum momento que vai chegar uma barreira e eu não consigo saltar mais a partir dali. E aí, então, se espera que a partir daquele momento, todos os outros obstáculos maiores eu não consiga passar, né? Não consiga saltar. Então, a TRI, ela vem também nesse estilo. Existe uma probabilidade muito grande de eu acertar determinada questão. Então, essa é uma questão fácil para mim. Se eu respondo essa questão acerto, eu estou mostrando uma coerência. Chega um determinado ponto em que, a partir dali, eu não consigo mais responder algumas questões. Então, ali seria mais ou menos o meu limite. Entendi. Seria o meu desempenho, né? É claro que não existe, na realidade, algum aluno que acerte todas as fáceis, chega num nível que dali em diante ele erre todas, né? Isso é o que a gente chamaria de coerência máxima. Mas é muito difícil disso acontecer. Mas o mais importante, então, é priorizar as questões mais fáceis. Até porque eu posso ter respondido uma difícil de algo que eu estudei e não respondi outra difícil de algo que não deu tempo eu ver ou não aprendi bem. Teve até uma questão no Enem anterior, que na prova de matemática, um dos cadernos, uma das últimas questões era relacionada à fração. Então, era um avião com algumas poltronas vendidas, e aí perguntava qual que era a razão do número de poltronas em relação ao total. Isso é uma questão que os alunos estão acostumados a fazer desde os anos iniciais, porque era só contar a quantidade de vendas sobre o total. Mas alguns alunos demoraram mais tempo para chegar até o final da prova, então chutaram essa questão e erraram.
aí a probabilidade que era alta, né, de acertos, ela acaba sendo prejudicada. Então, o aluno perde a coerência por essa questão. Existe uma distribuição das questões na prova ou é aleatória? Porque tem que dividir em cadernos, né? É aleatório. Então, isso acaba prejudicando um pouco. Por isso que a gente sugere que faça a leitura de todas as questões, priorizando, percebeu que é fácil, resolve, percebeu que é mais difícil, que vai demandar um tempo maior, deixa para depois. Porque se você chutar essa questão difícil, você não deixa de ganhar tantos pontos quanto alguma questão mais fácil, que pode ser a última questão da prova. Então, gente, anota essa dica, é super importante. Marina tá dizendo aqui, eu tô transformando, se eu errado você me fala. Não, claro. Né? Que você pega a sua prova, dá uma lida, observa logo quais são as mais fáceis, né? As mais fáceis, obviamente, serão aquelas de melhor compreensão. Você olha para a questão e já sabe que dá para resolver. E as outras, você vai lá e dá uma marcadazinha, bota uma interrogação, enfim, para você voltar lá depois, não é isso? Exatamente. Então, primeiramente, as fáceis. Tem gente hoje que já vende cursos, programas, apostilas, né? A gente sabe que a internet está cheia de gurus em relação a quase tudo, e eles colocam, faça as difíceis, aqui são as fáceis, nós utilizamos a TRI. É possível fazer isso mesmo? Ou eu teria que assim, elaborar muito bem esse curso para que eu pudesse jogar a TRI na minha forma de ensino? O que é que você acha disso, Marina? E essa pergunta tem muito a ver também com por que as escolas não utilizam a TRI na sua avaliação interna, né? Uhum. E um dos motivos é que tem que ter pelo menos 1.200 pessoas fazendo aquela mesma avaliação. Então, a gente não consegue, com uma turma, né, ou com uma escola que tenha 400 alunos lá na terceira série, fazer uma rodagem pela TRI. Existe todo um software específico para isso. Então, até no Bernoulli Sistema de Ensino, nós temos a rodagem pela TRI, nós temos data para entregar aqueles gabaritos, porque a rodagem acontece dentro daquele cenário. Se a gente diminui o público, isso acaba não sendo possível. Então, é possível, sim, alguns sistemas, né, fazerem esse tipo de rodagem, mas se o público é muito pequeno, essa venda aí pode não ser verdadeira. O espaço amostral tem que ser grande, né? O número de pessoas. E mais uma coisa que é interessante também. O Enem tem muitas questões. Sim. Né? Você tem vestibulares como, por exemplo, o FRJ, se eu não me engano, o RJ, que tem 60 questões, enquanto o Enem vem com 180. O número de questões também tem a ver com a TRI? Ou seja, tem que ser muita questão para que o aluno consiga ser avaliado? Não necessariamente, tanto que é pensado um novo Enem com quantidade menor de questões e mesmo assim utilizando TRI. Mas existem parâmetros, né, anteriores, como calibragem, como pré-testagem. Então, tudo isso, o banco de questões tem que estar muito sólido para acontecer uma prova com menos questões e que seja possível a TRI. Porque daí talvez fosse mais interessante o cara se dedicar a menos questões e naquele número menor de questões ele ter mais tempo para fazer essa checagem do que é mais difícil para ele, né? Isso. Dar mais tempo e evitar o chute. Tem mais a ver com a matriz de referência, né? Porque aí a matriz tem muitas habilidades, tem então acaba que essa quantidade de questões é impactada por isso. Concordo com você. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que o nosso aluno estuda ao longo do ano e infelizmente ele acaba não utilizando naquele Enem. Nem tudo pode ser abordado. Em compensação, nós temos outras provas, né? Então, o aluno que vai fazer normalmente um Enem, que é um exame nacional, ele faz exames regionais e é o que a gente fala para ele, né, gente? Isso aqui pode ser que não caia lá, tudo bem, mas pode cair na prova da estadual, por exemplo, aqui, ou de uma particular. Eu até costumo falar que, na nossa época, a gente tinha que escolher determinada faculdade, determinada universidade que a gente fosse participar do ingresso, e aí a gente precisava de toda uma logística, né? Então, eu em Belo Horizonte, se eu quisesse participar do processo de seleção na UFMG e aqui no Ceará, eu precisaria ver se as provas coincidiam, né? Se a data coincidia, se eu tinha que me deslocar até o local. Cheguei a né? pegar esse tempo também. Então a gente tinha esse problema. Eu fui para Paraíba na época, fui fazer. Então a gente tinha esse problema, né? Acaba que o SISU traz esse sistema unificado. Então hoje você não precisa de se deslocar para participar. Sai pagando inscrição a mais, exatamente. Né? Excursão a mais, é mesmo que era pesado. Era questão financeira e logística, era uma barra, puxado, né? Meu pai chegou e falou, tá bom, chega, tá bom, só 2. Bom, e os principais objetivos da TRI no Enem são quais? O que você me diz com relação a isso? A gente tem alguns objetivos, principalmente pensados na régua, né? Pensados, então, no desempenho. Uma, é claro, que considerar a coerência, que a gente já comentou aqui.
a gente tem a escala interpretada. O que é isso? Existe uma relação entre aquele número e o que o aluno provavelmente mostra que sabe. Então, quando eu sei que Marina atingiu 800 em matemática, provavelmente Marina já tem tais e tais habilidades. Então, a gente consegue colocar cada estudante dentro de um mesmo parâmetro, né, e entender qual é o nível de conhecimento de cada um. Falando bem grosseiro, né, esse nível de conhecimento. Mas aí a gente consegue, então, discriminar aquelas aprendizagens de cada estudante. E aí, tendo essa TRI, a gente também consegue comparar notas. Porque eu costumo falar o seguinte: nós temos, em alguns momentos, um aluno que está em uma determinada escola e fala, nossa, eu tiro notas muito baixas aqui. Troca de escola e aí a nota melhora. Mas por quê? Porque as avaliações internas, elas não conversam, né? As escolas não conversam em relação a níveis e habilidades que vão ser colocadas. Quando a gente trabalha com o Enem, a gente tem essa matriz de referência e essa comparação de ano para ano. Então, se em matemática eu tirei 800 esse ano e 820 no próximo ano, significa que eu estou melhorando, eu estou desenvolvendo algumas habilidades, né, em progressão aí. Então, a gente também consegue, pela TRI, comparar as notas da mesma área, não de áreas diferentes. Sim. A gente vai falar sobre isso também. Tá. Então, os motivos estão relacionados a essa medição de conhecimento e essa comparação ao longo do ano. Então, por isso que é interessante que o aluno, por exemplo, faça o Enem em todos os anos. Exatamente. Ele vai conseguir se verificar, ou seja, ter uma régua interna, digamos assim. Isso. Né? E fazer os simulados também que tem a TRI. Porque a gente já está, então, se acostumando, né, com todos os hábitos, com a questão da quantidade de questões, do tempo, do que é cobrado, da matriz de referência. Então, quanto mais preparado a gente está, melhor o jogo acontece. Por né? isso que a gente usa aqui a plataforma Bernoulli, né? Para que a gente seja melhor assistido, melhor preparado também. Exatamente. Vocês crescem e essa tecnologia chega no nosso aluno também. Exatamente. Bom, como saber, né? Essa é uma pergunta que eu acho que o estudante faria assim, de cara para você. Então, Marina, como é que eu faço para saber se uma questão é fácil ou difícil? Essa é a pergunta de milhões. É a assim. pergunta de milhões aí, valendo $1 milhão. Como é que eu sei, então, se aquela questão vale muito para mim, né? Exatamente. E aí eu preciso desanimar todo mundo. Ai, meu Deus. Vou até tomar uma água. Bebe uma água aí. Porque realmente não existe uma regra ou algo que é palpável de a gente saber se a questão é fácil ou difícil. Na verdade, é fazer a leitura do enunciado e perceber se você dá conta de fazer aquela questão ou não. Porque aí, a partir do seu desempenho, as probabilidades são calculadas também. Ô Nelson, bota a tradução aqui embaixo, a legenda, que ela tá dizendo assim, se você dá conta. Isso é lá em Minas, tá, gente? Aqui é se você consegue. É brincadeira. A gente já tá usando dar conta aqui. Dá conta? Eu então acho que tá bom. Com a internet, a linguagem, né, do qualquer Brasil, coisa aperta a tecla SAP. Mas uai. Pra quê, uai? A gente vai entender. Então, assim... Então, quer dizer, mas também tem aquela questão, né, que como professor a gente vê que o que é fácil para um não é fácil para outro, mesmo sendo fácil. Exato. Você acabou de falar uma coisa, o cara não entendeu. Então, é interessante que o nosso aluno, ele procure ficar atento também, eu até complemento aqui a tua colocação, porque assim, a gente, quando professor, a gente orienta, isso aqui é básico, isso aqui é pré-requisito para esse outro assunto, isso aqui você tem que saber, isso aqui nem sempre é cobrado. Então, eu acredito que esse tipo de dica que os professores dizem, especialmente aqui no Antares, facilitam o aluno a chegar nisso. Porque a gente tem condição de dizer, esse tema é difícil. E normalmente um tema difícil leva a uma questão difícil. É uma questão de, não é tua área, mas a respiração celular, do temido ciclo de Krebs. Possivelmente será uma questão difícil. Né? Então, e tem a ver também com até o nível cognitivo que se espera daquele aluno. Porque se eu coloco identifique alguma coisa, então é bater o olho e resolver logo. Né? Agora, quando a gente demanda habilidades mais complexas, né, relacione, diferencia, cria 2 textos para você fazer uma conexão entre eles. Então, acaba que isso dá uma complexidade maior. Joga uma situação, um problema lá que ele vai ter que pensar um pouco. Exato. Né? Por que a pessoa que tem a pele mais escura, que mora numa região mais fria, sofre mais com a falta de vitamina D? Não é só saber o que é a vitamina D, é saber que quem tem a pele mais escura filtra mais a radiação e aí vai juntar várias habilidades numa questão só, e isso torna difícil. Exatamente. Né? Quando você tem que pensar global, né? Isso. Pensar de uma maneira... Bom, outra questãozinha que eu quero te perguntar também, em nome dos nossos alunos aqui.
Na TRI, aqui vem o teorema de Chutágoras, né? Chutar uma resposta pode prejudicar o estudante? Só se você chutar uma questão que você acertaria. Então, se você... vamos pensar até naquela questão da matemática que eu citei, né? Da poltrona. Se você acertasse aquela questão, não deu tempo de fazer, você chutou, ali você foi prejudicado. Agora, você está com dificuldade, você não sabe responder, não deixa a questão em branco. Por quê? Existe uma chance de você acertar, se você chutar. E todo acerto soma ponto. Então, é melhor você chutar e tentar acertar do que você não tentar nada e acabar errando. Ou seja, não deixa em branco. Não deixa em branco. Não deixa em branco. Mas se você puder ser coerente ao fazer isso, a pessoa teria coerência baseada naquela descrição, naquela discriminação entre fáceis e difíceis, não é isso? Isso. Outra pergunta boa aqui. Existe nota 0 no Enem? Tem como zerar? Só se você não fizer a prova, se você assina e não faz. Porque a prova do Enem, ela já é feita pensando em algumas, como eu comentei da régua, pensando em alguns níveis e algumas proficiências, né, de acordo com as questões que estão ali. Então, a questão, por exemplo, uma nota mínima na prova de ciências humanas. Qual que é a menor pontuação que já existiu? Foi 252,9. Ou seja, uma pessoa que errou todas as questões chegou nesse nível, por quê? Porque a prova já estava calibrada para aquele número. Então, você só zera se você não responder. Se você deixar realmente... Se você atingiu uma nota mínima, é uma forma de ter a nota mínima, que é quase praticamente, entre aspas, um zero. Ou não, estou errado? A prova já é feita para aquele zero da prova vale 250, vamos dizer. Ou seja, então, o zero não é o zero porque matematicamente você chegou a um mínimo possível que era esperado de todo mundo. Exatamente. Essas coisas são complexas. Mas você me perdoa. Eu sou professor de biologia, eu sou limitado. Mas é isso. Aliás, a gente está falando aqui só um reforço, nós estamos falando da prova objetiva, né? Dá para zerar uma prova de redação. Sim, porque a gente está falando de outro tipo de correção. Existem outras regras na prova de redação que você pode ser levado ao zero tranquilamente. Isso. Mas fugiu do tema. É uma prova que bota muita gente para cima, né? Porque houve uma correria muito grande para o aluno se especializar em redação. Os alunos já estão correndo para isso há muito tempo. E as formas de correção estão muito claras também, né? Então acaba que a maioria das escolas já está fazendo uma correção pautada naqueles critérios, né? Sim. Eles se preocupam muito com isso. Você não tem noção quanto aqui no Antares eles são preocupados e bem preparados. Nossa equipe de redação aqui é fora de série, né? Tem a professora Virgínia, Neto Fontinelli, enfim, Aurilene, professores que eu sei que, sabe, são capazes de chegar para o aluno e dar aquela dica da redação perfeita. Que são muito dedicados. É bom os alunos valorizarem isso também, eu esqueci o nome, tá, gente? Bom, e aí, claro, tem que valorizar. É possível tirar mais que 1.000 em uma área no Enem? Sim. Nossa, a gente acha que o máximo é 1.000, né? Eu achava, tá? Mas hoje. Não. Matemática já chegou a 1.008. Sério? Porque o que é o 500 na prova? Né? Tanto em matemática, linguagem, ciências da natureza e ciências humanas. 500 é a média dos estudantes de escola pública em 2009. Então, cada um, né, a gente calculou a média de linguagem, chamou aquilo de 500. Calculou a média em matemática, chamou aquilo de 500. Um aluno que está 700 em matemática quer dizer que ele tem 200 pontos a mais do que a média dos alunos de escola pública de 2009. Então, falar que um estudante chegou a 1.008 em matemática quer dizer que ele está mais distante, ou seja, ele desenvolveu mais habilidades do que aquelas que os alunos mostraram em 2009. Então, até políticas públicas são relacionadas a isso, porque aí a gente consegue perceber o perfil do estudante e as habilidades que já estão desenvolvidas para aquele público daquele ano. Os resultados do Enem podem interferir? A pergunta não está no roteiro, mas eu acredito que seja... essas habilidades desenvolvidas, essa métrica, esse espelho que o Enem nos dá, ela pode melhorar o ensino? Sim. Vários governos estaduais ou né, federais e tudo já trazem projetos de intervenção pensando na melhoria desses desempenhos. Então, inclusive já trabalhei no estado de Alagoas pensando nisso. O índice estava baixo, então a gente trouxe um projeto de intervenção com os alunos para que eles pudessem desenvolver habilidades e no ano seguinte melhorarem. Então, foi um projeto no contraturno. Fantástico. Bom, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Alguns estudantes comentam que sou melhor em matemática do que em linguagens. Minha nota em matemática no Enem de 2022
foi 850. E a de linguagens foi 720. Esse pensamento está correto? Não. Nossa senhora, eu tenho que anotar tudo. E aqui. aí, é importante demais a gente falar isso, né? Porque a gente acha que dá para comparar duas áreas distintas, e não dá. Porque o 800 em matemática, e aí vamos pensar na régua, né? Eu comentei que a nota máxima de matemática chegou a 1008. Então, uma pessoa que está em 800 em matemática, ele não está no final da régua. Já em linguagens, um aluno que está em 800, ele está quase no final, porque a nota máxima foi 835. Então, ele já está quase dos melhores, vamos dizer assim. Então, a gente não consegue comparar, porque são unidades de medidas diferentes. Eu comentei com você que a média, lá de 2009, foi calculada em relação aos estudantes de escola pública, e aquilo foi chamado de 500. Então, o 500 em matemática é diferente do 500 de linguagens, diferente do 500 em ciências humanas. Então, a gente está fazendo comparações distintas. Deixa eu tentar fazer uma comparação, que eu gosto muito desse negócio de associar. Então, vamos supor que o meu time, né? Eu não posso nem citar o meu time, porque esse ano ele teve uma pequena queda aí para a Série B, mas tudo bem. Vamos supor, em um outro ano breve, ano que vem, se Deus quiser, o Ceará esteja lá no campeonato regional, campeonato local, campeonato cearense, pronto, tá? Então, realmente eu não posso comparar o grau de dificuldade, né, do campeonato cearense com o campeonato brasileiro. Sim. Seria mais ou menos isso. Isso. A prova entre si, ela tem uma outra dimensão. Então, cada prova tem uma dimensão de dificuldade diferente. Exatamente. Cada bloco. Por isso que eu não posso comparar uma com a outra. Isso. É como se a gente estivesse falando de unidades de medidas diferentes. A gente não compara Entendi. Centímetro com Kelvin, por exemplo. Isso. Né? Porque um é unidade de comprimento e outro é unidade de temperatura. Né? Então, a gente não consegue fazer essas comparações. Apesar que a gente quer muito, falando enquanto estudante, a gente comparar lá 800 da matemática com 800 de linguagem. Mas não dá. A gente é muito do número absoluto. Né? Exatamente. A gente fica muito preso a isso por conta até da escola. Se eu tiro 10 em matemática, eu sou melhor do que em português, que eu tirei 8. Exato. Só que a medida é outra, então entendam isso, tá vendo? Você tá aqui com um especialista que vai estar te dizendo como é que faz. Exato. Massa. Mas você pode comparar a mesma área em anos diferentes. Isso. Então, tirei 800 em matemática no ano passado, tirei 850 esse ano, lindo, tô melhorando. Aí sim. Por daí a importância, gente, de vocês fazerem os simulados para terem padrões comparativos. Exato. Né? E, mais uma vez, vai lá no simulado, percebeu aquilo que você errou, aquilo que não está dentro do seu escopo ali de melhores habilidades, vai lá e desenvolve. Isso. Né? A plataforma já traz, inclusive, os conteúdos a desenvolver, as habilidades a desenvolver. Então, vocês podem criar uma rotina de estudos a partir daqueles dados, que aí você pode priorizar aquilo que você está com mais dificuldade. Isso é muito chique. No meu tempo não tinha esse relatório completo aí. Né? Estudou, te vira. Né? Te vira. Pega a enciclopédia aí e vai estudar. Bom, a redação do Enem também pode ser corrigida pela TRI? Não. Ela tem outros parâmetros, ela tem outro critério de correção. Tinha que perguntar, porque vai que alguém está pensando isso, né? Posso perguntar mais uma? Pode, claro. É possível calcular a nota de um estudante no Enem tendo a quantidade de acertos? Não, também não, por causa da probabilidade. Né? Então, a gente não tem todos os parâmetros relacionados à prova. Então, primeiro, antes da avaliação acontecer, existe uma pré-testagem. É até engraçado, porque todo mundo fala, mas alguém vê essa prova antes? Não é que eu vou entregar uma prova e vou falar, faça isso aqui, vai cair no Enem. Mas existe um banco de itens, existe sim uma aplicação anterior, essa questão volta para o banco de itens e ela pode aparecer no Enem, né? Em algum momento posterior aí. Então, isso também, esses dados relacionados a essa aplicação fazem parte da fórmula para calcular a probabilidade de cada item para cada estudante. Então, a gente não consegue, em formas normais, calcular a nossa nota, principalmente por isso e por causa também desses parâmetros de desempenho do próprio estudante dentro da prova. Tem realmente que esperar sair a nota lá do INEP. Tem que esperar. E aí a gente fica muito aflito comparando. Tirei tanto, fiz tantos acertos, mas isso não você dá... Mas você julga que isso é uma maneira mais, digamos, entre aspas, democrática de colocar o aluno na universidade? É por conta disso? É para medir a habilidade? Qual seria, assim, qual é a da TRI mesmo?
Porque tem a ver com a dificuldade, com medir conhecimento. Se a gente pensasse só na quantidade de erros e acertos, pode ser que alguém tenha acertado uma questão mais fácil ou mais difícil e a gente vai colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Então, acaba Entendi. que a TRI tenta pensar nessa coerência. Então, chega um aluno, digamos assim, mais apropriado para a universidade, para aquele curso que ele vai... A ideia é que ele mostre ideia é as essa. habilidades que ele já tenha desenvolvido, né? Porque a Isso gente- é assim, é uma coisa irreversível, ou seja, mesmo que haja alguma mudança, a TRI permanece. Ou não sabe se as ainda discussões são da TRI não permanecer. permanecer. Ainda Exatamente. que haja uma prova específica, a TRI está lá. É, Então isso é exatamente. bom, isso não é ruim. Pelo que a Sim. gente está vendo aqui, gente, não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão. Uhum. Né? A gente percebe que a TRI funciona assim ao nosso lado, Uhum. né? Se a gente souber como utilizá-la. Sim. Né? E não é só no Enem que utiliza a TRI. Ah, não? Não, nós temos também a Prova Brasil, Ah. falando em nível nacional. Nós temos o SAT também. Então, a gente tem outras Os avaliações Estados Unidos também externas. utilizam TRI. Isso. Então, não é só a gente, não é uma moda nossa, Vou não. fugir para os Estados Unidos, vai encontrar o TRI lá, amigão, do mesmo jeito. No que o Exato. povo chama de SAT aqui, né? É, O SAT. exatamente. Bom, alguma prova tem a história do peso? Dentro do Enem, cada avaliação tem o seu tem peso 1, vamos dizer assim. Só que as universidades têm autonomia para determinarem qual o peso de cada área para cada curso. É uma maneira de fazer uma segunda fase, Sim, exatamente. baseada na nota, né? Exatamente. Então, pode ser que eu queira fazer engenharia civil em uma determinada universidade que atribui peso 5 para matemática, peso 3 para história, peso 2 para biologia e peso 1 para ciências humanas. Ok? Pode fazer por prova, inclusive, não só pelo bloco. Não, pode ser por prova. Por prova. E aí, uma outra universidade atribui um outro peso, completamente diferente. Então, eu estou disputando, vamos dizer assim, lá no SISU, com uma nota X vamos chutar aqui, na Universidade do Ceará, e com uma nota Y na Universidade de Minas. Porque lá em Minas, por exemplo, não tem peso. A gente soma tudo e divide por 5. Essa é a nota que a gente disputa, né? Vamos dizer assim, lá na UFMG. Outra universidade pode atribuir peso, então aí esse cálculo vai ser diferente. A prova da UFMG, até hoje eu me lembro, era uma prova linda de segunda fase, temida por todos. As questões mais difíceis da vida que eu já A peguei segunda como fase da professor. UFMG era Era dangerous. Gente, então é o seguinte, é interessante, mais uma vez, traduzindo aqui para você um pouco do matematiquês, né? Porque quando você fala assim, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu na minha limitação biológica, eu vou entender isso? Não, mas ela foi muito clara ao explicar, mas só para lembrar, na verdade seria lembrar, que quando você pega aí a tua prova, a que você vai fazer, a universidade que você quer, né? Porque muitos alunos nossos aqui até moram aqui, mas vão para fora, estudar com a família, com o pai, parente, a mãe mora lá fora. É interessante você ver o peso, então, que tem para o teu curso. Isso está no edital, obviamente. Então, Sim. o aluno procura o edital e vê, porque não é só chegar e fazer a prova do Enem ao Deus dará, colocando a esperança, né? Porque tem aluno que desenvolve técnica de estudo, técnica de fazer prova, e tem uns que a técnica é simplesmente Senhor, entrega, recebo, e não pode ser bem assim. Tem que ter a fé, tem que ter Deus, né, na sua jornada, mas também tem que utilizar aquilo que está a nosso favor, da matemática, da física, da química, enfim. Bom, E a questão dos pesos também está no site do INEP. Sim. Então, eu quero estudar na Bahia. Então, vai lá no site do INEP, procura as universidades da Bahia, e aí tem todas as informações sobre os cursos olha e aí, sobre tá tudo os centralizado. pesos. É inep.gov.br, se eu não me Exatamente. engano, não é isso? Exatamente. Olha, gente, quanta dica rica, né? Quão rico é esse podcast aqui, que a gente está aprendendo tudo com a Marina, e tenho certeza que você vai tirar o máximo de informações aqui para melhorar o teu desempenho mesmo, né? Para estudar com mais qualidade, com mais direcionamento, né? Isso é mais um diferencial do Bernoulli, essa parceria aqui com o Colégio Antares. Ótimo. Não é isso? Isso mesmo. Bom, me diz uma coisa. Fala aí para mim algumas estratégias para a prova. O que é que você pode me Então, dizer assim de Vamos lá, resumindo aí tropa de também. elite aí? Tô no campo, e agora, E né? agora, e agora? Que eu Como é que é faço? 01? Então, primeira situação, fazer a prova pulando as questões que você não conseguir. Porque provavelmente essas questões vão ser difíceis. E elas vão ter uma probabilidade pequena de você acertar, logo a pontuação que você vai ter diante delas vai ser pequena.
né? Isso é um sonho, Então... cara. A questão difícil vale menos. Exato. É o contrário do que a gente pensa, né? Então é lindo isso. Porque, na verdade, muita gente pensa, não fiz aquela difícil, valia mais, vale menos. É lindo. Essa parte é maravilhosa. Democrático, isso aí, gostei. Leu a questão, primeiro começa pelo enunciado. Porque aí você já vai no texto, né? Muitas vezes os textos são longos, é cansativa a prova, né? Sim, vai no enunciado, porque aí você já vai buscando. 4 horas lá dentro, meu Deus. É cansativo. Já fiz uma vez pra trazer a prova mais cedo pro colégio. Nunca e mais. eu fiquei até o final pra trazer a prova, nunca mais eu vou. É. A direção não me ouça, não me peça pra ir. Então aí começa lendo o enunciado, vai pro texto básico e aí você já vai pensando aí quais as informações que são relevantes. Leu as alternativas, já elimina aquelas que você acha ou que você tem certeza que não são resposta. Porque aí na hora de você revisar, deu tempo de fazer a prova toda, vai voltar e refazer, então aí você não precisa nem preocupar com elas. É que você pode não ter achado a certa. Mas Sim, você achou... mas você tá na dúvida de duas, né? Você então... achou duas ali que são ridículas, né? E normalmente tem. Tem. Então aí você já elimina de cara para você não ter que ler de novo, né? É isso aí. Chute as que não conseguir, não deixe questão em branco e não erre questões fáceis. Essa Dá é pra calibrar o chute? Não tem como. Não dá. Palhaçada, João Paulo. Bom, e aí eu tenho uma última pergunta, mas não quer dizer que são as últimas dicas. Fica à vontade, né? Marina, me diz uma coisa. Como a plataforma Meu Bernoulli pode auxiliar o nosso estudante na preparação para o Enem? Eu sou encantada, não é porque eu sou do Bernoulli, não, mas eu sou encantada pela nossa entrega, porque ela dá muitos recursos para os estudantes criarem a rotina de estudos, baseada nas dificuldades e tudo mais. Então, nós temos análise por questão. Ali dentro da análise por questão, nós temos ordenar por probabilidade de acerto. Então, mostra justamente a TRI acontecendo. Quando a gente ordena as questões por probabilidade, a plataforma nos mostra qual foi a questão que mais prejudicou aquele aluno, porque foi a que tirou a coerência dele. Então, ali está mostrando qual foi qual deve ser o foco de estudos a partir dali, né? Outra situação, nós temos conteúdos e habilidades desenvolvidas e a desenvolver também para apoiar os estudantes nessa rotina. Isso é muito bom. Vai te dizer o que é que você tem que fazer. Exato. E eu acho maravilhoso também a gente ter o simulador SISU, porque a gente considera as médias, as notas de corte do ano anterior, para o aluno simular com aquela nota do simulado se ele conseguiria passar em determinada universidade, em determinado curso. Então, ele coloca lá 3 opções de curso e a universidade que ele pretende, e aí já aparece lá se passo ou não passo com aquela questão, com aquela nota, desculpa. E aí, a gente comentou dos pesos, na própria plataforma já mostra se aquele curso naquela universidade tem peso diferente. Então, ele já consegue entender, olha, determinado curso que eu quero, a prova de linguagens tem um peso maior, então eu vou focar nela porque ela vai ter peso 5. Ah, não, outro curso é diferente. Então, ele consegue brincar ali, vamos dizer, fazendo essas simulações. Ele consegue, inclusive, editar a nota naquele campo do simulador. Ele consegue editar a nota porque ele pode pensar, olha, não fiz a prova de redação, por algum motivo. Mas eu sei que, normalmente, minhas redações são 930. Ele coloca a nota e roda o simulador. E aí vai aparecer o passo ou não passo. Existe uma regra, a regra das chamadas 10.000 horas, né? Essa regra ela fala que quando você atinge 10.000 horas de qualquer coisa, você atingiu a maestria. Então, se o nosso aluno se conscientizar de fazer mais provas, mais questões, mais simulados, utilizar o máximo, porque lembra, gente, que quando você está no começo do ano, que você fecha com a plataforma, o sistema Bernoulli, você não está comprando a apostila. Exato. É todo um sistema que vem... Né? É uma solução, é uma facilitação imensa do seu trabalho ao longo do ano. Então, não é só a apostila, é todo um sistema que funciona para que você consiga ter o máximo desempenho. É como se você tivesse ali um piloto de avião, né? Que passa horas no simulador. O cara, quando ele vai pegar o avião, ele tem muito mais horas de simulador, obviamente, do que de avião, porém, ele consegue levantar, pousar, desviar, fazer o que tem que ser feito, que vai ser o teu Enem real,
mas porque ele tem toda aquela prática da simulação, das competências, enfim, de tudo aquilo que ele pode utilizar da nossa plataforma, não é isso, Marina? Porque ele sabe a regra do jogo. Ele né? descobriu a regra do jogo. Voltamos Exato. aqui ao cerne, né, ao início do nosso debate. Isso. Gente, eu recebi aqui Marina Córdova, que é nossa consultora pedagógica do Sistema Bernoulli de Ensino. Uma simpatia de pessoa, totalmente preparada para nos explicar tudo sobre a TRI. Foi maravilhoso. Eu nunca entendi tanto em tão pouco tempo sobre a TRI. Esse é um dos podcasts que eu vou rever. Ai, que Porque ótimo. para mim, como professor, é muito bacana poder passar isso para o meu aluno também. E, obviamente, os nossos colegas professores aqui do Antares, que são todos preocupados com o melhor desempenho do nosso aluno. Não é só a nossa matéria em si, mas como ele vai estar no seu emocional, na sua preparação, enfim. Esse é o diferencial do Colégio Antares. Muito bom ter você aqui. Agradeço de coração em nome de toda a instituição Antares. E espero vê-lo em breve também aqui novamente. Me coloco à disposição. Quando precisarem, só contar conosco. Podem ter certeza que a gente vem com o maior prazer. É isso aí. Então esse foi mais um podcast Altas Ideias que você pode acompanhar aqui no YouTube, pode acompanhar também no Spotify, que é a maior plataforma de podcasts aí do Brasil, tá? Divulga entre os amigos, deixa o teu like, põe tuas dúvidas, põe teu comentário. Vamos fazer esse canal crescer porque é tudo sobre educação. É tudo sobre ter uma vida espetacular aqui como uma ideia que o Antares traz para tua vida, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio.